Vamos continuar falando sobre as igrejas, né? As igrejas ali de Apocalipse. Você deve ter notado que nós falamos apenas de 6 igrejas, faltou uma. E isso foi proposital. Nós gostaríamos de ter uma meditação à parte a respeito da igreja de Filadélfia. Vamos ver lá no capítulo 3, o verso de número 6, diz assim a respeito dessa igreja: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo, porque tu guardastes a palavra da minha paciência ou perseverança. Eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo para provar aqueles que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu nome. Então, é o meu novo nome, né? É importante frisar esse novo nome aqui. Então, a igreja Filadélfia, queridos, é uma igreja que ela está inserida dentro daquelas 7, né? E tem várias teorias, nós podemos falar sobre eles, e cada um às vezes reporta sobre um tempo da igreja, né? Outros um tempo geral, mas hoje pessoas têm destacado a semelhança dessa igreja com a igreja remanescente, a igreja vencedora dos últimos tempos. Então tem umas características que nós precisamos ressaltar e depois meditar. Por exemplo, essa igreja de Filadélfia é uma igreja missionária. Era uma igreja que ficava muito bem localizada entre a Grécia e a Ásia. A Grécia, né, já tinha sido muito evangelizada. Apolo, Paulo, Timóteo, o próprio Pedro lá em Esmirna, né, o apóstolo João, né. É uma região que foi muito impactada pela evangelização e tinha a Ásia para ser evangelizada, né? Um lugar ainda que não conhecia o evangelho, era muito resistente. E Filadélfia, né, tinha passado por um grande terremoto, né? E ali havia muita perseguição. Então, uma igreja que no meio da luta, ela tinha a missão de pregar esse evangelho. E ela pregava, isso que é importante. Então, Deus falou que abriu uma porta de evangelismo, né? E essa porta, nenhuma perseguição, nenhum demônio podia fechar, porque tinha sido aberta pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Era uma igreja que, mesmo tendo força, né? Ela era pequena, ela não negou o nome de Jesus. Ela não parou de cumprir o seu propósito. E ali fala que nessa cidade estava a sinagoga de Satanás. Ali mostra que o próprio diabo, né, resistia muito. Ele tinha o seu exército naquela cidade. E usava muito a sinagoga, os judaizantes, que resistiam ferozmente contra aquela igreja, né? Então, era uma igreja que guardou a palavra com perseverança, né? Era luta sobre luta, mas eles permaneceram fiéis à palavra. Então Deus prometeu que no dia da tribulação Deus haveria de guardar eles também. Então, através do arrebatamento, fica aí uma pergunta, né? Então,
essa igreja, amados, ela seria uma coluna no templo de Deus. Então essa igreja é o exemplo típico de uma igreja vencedora. E a Bíblia fala que os vencedores, elas têm um papel de destaque muito grande no final da história. A igreja no meio, né? Será que eu vou encontrar fé na terra? Uma igreja que vence. É uma igreja que vai esmagar a cabeça de Satanás, ela vai vencer. É uma igreja com resistência, ela não vai voltar atrás, ela não vai olhar para trás, ela não vai desistir, essa igreja vencedora. E a igreja de Filadélfia representa isso, né, amados? Então, essa igreja, né, ela vai ter um papel de destaque no templo do Senhor, ela vai habitar lá. Ali os vencedores, amados, vão reinar com Cristo, vão ter os tronos, 24 tronos, junto com Jesus, para reinar sobre a terra, para governar, ajudar Jesus a governar a terra e julgar a terra, e até os anjos, até os demônios vão ser julgados, né? E é interessante, né? Enquanto Satanás tem o 66 escrevendo na testa ou nas mãos daqueles que se curvaram diante dele, aqui fala que a igreja vencedora, ela teria o nome de Deus sobre si. Como os sacerdotes traziam uma lâmina de ouro, santidade a Deus, as pessoas teriam o nome de Deus. E não só o nome de Deus, teriam o nome da cidade santa, da Nova Jerusalém. Ou seja, era uma igreja que ela estava pelo seu testemunho vencendo o diabo. É uma igreja que estava fazendo a oração do Pai Nosso: vem o teu reino, Maranata, vem Jesus. É uma igreja que acreditava na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Nas promessas, acreditava na Nova Jerusalém. Você acredita na Nova Jerusalém? Você acredita na transformação dessa terra? Você acredita que Jesus vai reinar junto com a sua igreja? Né? E outra questão que eu acho fantástica, ele encerra assim, ó: e eu colocarei o meu novo nome sobre essa igreja, sobre os vencedores, ao vencedor, né? Ao vencedor. Então, que teria essa coroa, né, queridos, que vai ser lá diante do trono de Deus, vai ser colocada diante do trono de Deus. Não deixa ninguém te perder essa coroa de autoridade, uma coroa de quem venceu, né, amados? Então vai ter um novo nome. Que novo nome, né? Antes Jesus era tido como Cordeiro de Deus, Cordeiro que foi para o matadouro, mudo, né, amado, sem reclamar. Mas no novo nome ele é o Senhor de toda a terra, é o Senhor dos exércitos. É aquele cujo nome está acima de todo nome, cujo joelho, todo joelho vai ter que se prostrar. Então, amados, e nós vamos ter esse nome escrito nas nossas vidas. Como Moisés, o seu rosto brilhava e todo mundo sabia que Deus era com ele, estava com ele, né, amados? Deus vai saber, o mundo vai saber que no meio da luz da provação, Deus te guarda, Deus é com você. Que você faça parte desse povo vencedor. Você vai ser um vencedor e você vai fazer parte da igreja vencedora.